Olá, pessoal. Bem, nós estamos retornando então ao segundo vídeo da nossa primeira aula, tratando sobre os atos unilaterais das vontades, conforme o Código Civil. Nós vimos anteriormente os dois primeiros, que são a promessa, recompensa e gestão de negócios, e agora nós vamos falar sobre o pagamento indevido e o enriquecimento sem causa. Pois bem, o pagamento indevido, é interessante que o Código Civil ele colocou duas situações diferentes aqui. Na verdade, ah, o pagamento indevido é uma espécie de enriquecimento sem causa. Mas o Código Civil ele aparece como primeiro ali, não é? Na verdade, o enriquecimento sem causa é o gênero e o pagamento indevido é uma das espécies desse gênero enriquecimento sem causa, né? O pagamento indevido está previsto no artigo 876 do Código Civil e lá diz assim, nesse artigo 876, né? Todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. O pagamento indevido, ele consiste em um dos modos, como eu falei para vocês, de enriquecimento sem causa. Portanto, ele é uma espécie do gênero aqui no caso, né? E ocorre quando alguém recebe o que não lhe era devido. E o que recebeu o que não era devido fica obrigado, portanto, à restituição, à devolução daquilo que recebeu, né? O principal requisito para o pagamento indevido é a inexistência de causa para o pagamento. E essa causa, lógico, tem que ser aqui no caso jurídica ilícita. Aquele que voluntariamente pagou o indevido, ele deve provar não somente ter realizado o pagamento, mas também tem que comprovar que fez por erro esse pagamento, né? Porque a ausência, nesse caso, da comprovação do erro, leva a uma presunção legal de que se trata de uma liberalidade, quase como se fosse uma doação, alguma coisa assim, um ato espontâneo, portanto, né? Se o pagamento aqui no caso do pagamento indevido, se o pagamento ele tiver consistido no desempenho de uma obrigação de fazer ou não fazer, não haverá mais, em princípio, como restituir as coisas ao estado anterior, ou seja, voltar ao status quo ante, né? Porque não sendo mais possível aquele que recebeu essa prestação, então nesse caso de obrigação de fazer ou não fazer, ele fica então nesse caso na obrigação de indenizar o que cumpriu, né? Na medida do lucro que foi obtido com essa atividade, portanto, né? A ação de repetição de indébito aqui é a forma que o legislador determina para a pretensão da devolução daquilo que foi pago indevidamente, né? Agora, para que você possa ingressar com essa ação de repetição de indébito, há necessidade de você provar o quê? Você tem que comprovar que foi efetuado de forma voluntária esse pagamento, mas por erro. Esse erro que tem que ser de fato ou de direito, e excusável ou grosseiro aqui também, né? Isso conforme o artigo 877 do Código Civil. Se inexistir erro, mas se houver algum ato que seja refletido e consciente, portanto, daquele que efetuou o pagamento, aí no caso nós afastamos o direito à repetição. E aí cabe esse ônus da prova, que no caso é aquele que efetuou o pagamento, né? Quem efetuou, vocês viram em direito das obrigações, que se chama solvens, né? E aquele que recebe é o chamado accipiens, né? Então cabe ao solvens essa prova de que ele fez o pagamento, que solveu, portanto, o pagamento de forma errônea, né? A doutrina entende que aquele que efetua uma liberalidade não pode reaver o que pagou, né? E no caso de uma dúvida se o valor do valor aqui no caso a ser pago, qualquer dúvida que é nesse sentido, para que você não pague mal, é aconselhável que você efetue, portanto, aqui a consignação em pagamento, sob o risco então de se interpretar que você pagou mal e aí você não ter direito à eventual repetição. A jurisprudência, no entanto, ela tem dispensado a prova de erro em algumas situações, né? E aceitado aqui, no caso, a restituição quando se trata do pagamento de tributos, né? Sendo aí, no caso, suficiente a prova da ilegalidade ou da inconstitucionalidade daquele tributo, né? E aí a correção monetária desse tributo pago a mais, portanto, que você está buscando restituir, ela é devida desde a data do efetivo pagamento indevido e não só a partir do ajuizamento, da data do ajuizamento da ação de repetição de indébito, né?
Também nós temos a súmula 322 do STJ, né, que não exige prova do erro para repetição de débito nos casos de contrato de abertura de crédito em conta corrente, nos casos de contratos bancários, né? Agora, também não se tem admitido a repetição do indébito quando for dada alguma coisa para obtenção de algum fim ilícito, né, ou algum fim imoral, alguma finalidade proibida pela lei, conforme o artigo 883 do Código Civil, né? Como o caso da pessoa que entrega valores para aquisição de entorpecentes, né? E o recebedor do dinheiro não entrega a droga. Então, se houve o pagamento aqui no caso, né, para aquisição da droga, e aquele que foi entregue o dinheiro não comprou, você não pode entrar com ação de repetição de débito aqui no caso, por conta dessa imoralidade, da ilegalidade do objeto, né? Bom, e por fim, a última das categorias dos atos unilaterais das vontades, conforme o Código Civil, nós vamos falar agora, então, é o chamado enriquecimento sem causa, né? Ele é até um princípio, né, dentro do direito, o princípio de que a ninguém é dado se enriquecer injustamente às custas de outrem. Também é chamado esse enriquecimento sem causa de enriquecimento ilícito, ou de locupletamento ilícito, ou também de enriquecimento injusto. O artigo 884 do Código Civil trata sobre esse instituto do enriquecimento ilícito, né? Ele fala assim: aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. A ausência dessa causa jurídica, portanto, é o requisito mais importante e que realmente configura um enriquecimento sem causa, né? Bem, configura-se esse enriquecimento quando não existe contrato ou dispositivo legal que justifique esse proveito, então, que foi obtido por aquele que recebeu, né? Como o caso de um pagamento que foi realizado de forma indevida a alguém. Imagine, por exemplo, o João. Ele deve a Maria uma determinada quantidade, um determinado valor, mas ele paga por engano o Pedro. O Pedro, nesse caso, estará se enriquecendo ilicitamente, e sem causa, portanto, é o enriquecimento dele, né? Porque ele não era parte do negócio. E aí, então, nesse caso, o Pedro que recebeu indevidamente fica obrigado, portanto, a restituir aquilo, né? Assim, aquele que sem justa causa, então, ele tiver alguma vantagem patrimonial às custas de outra pessoa, portanto, ele deve, se depender do caso, ou restituir então o bem, partilhar os lucros, ou então devolver ou pagar o prejuízo, aqui no caso, daquela pessoa que sofreu, portanto, esse dano, né? Nos casos de enriquecimento sem causa, são utilizadas várias formas de ações, né? A doutrina chama de ações in rem verso, né? E essas ações, elas possibilitam, então, a satisfação da vítima, que foi aquela vítima do empobrecimento. Nós falamos de enriquecimento sem causa, nós temos uma pessoa que enriqueceu e a outra que empobreceu, né? E são algumas dessas espécies, então, né, de ações em reverso. A ação de repetição de indébito, que nós já falamos anteriormente, né, por caso de um pagamento indevido, né? Ou seja, só será cabível, nesse caso, essa ação de repetição de indébito se houver, então, se inexistir alguma ação específica para essa finalidade, né? Porque ela tem um caráter subsidiário ou residual, tá? Então, essa primeira ação é a ação de repetição de indébito. O segundo exemplo de ação em reverso é a chamada ação de locupletamento ilícito, né? Que normalmente é utilizada para cobrança de um cheque, por exemplo, prescrito, né? Represente um empréstimo, por exemplo, que não foi pago, né? E também um terceiro tipo de ação que é chamada ação indenizatória, né? Uma ação que você pleiteia, portanto, uma indenização por perdas e danos em razão daquilo que você muitas vezes despendeu e não foi ressarcido no caso, né? Bem, pode haver um enriquecimento sem causa diante de várias situações, né? Mas para que haja esse enriquecimento de fato, deve haver o enriquecimento do accipiens, né, que é aquele que recebe, como a gente já falou, e o empobrecimento do solvens, que é aquele que paga, portanto. A relação de causalidade também é importante que exista, né? E o empobrecimento e a inexistência de causa jurídica
por convenção das partes ou da própria lei, né? No Código Civil, nós temos diversos dispositivos que tratam sobre essas diversas modalidades de enriquecimento ilícito, né? Então, elas estão mais dissolvidas ao longo do Código Civil. Então, por exemplo, nós temos o artigo 964 do Código Civil, né, que ele trata sobre a restituição de importância recebida em caso de pagamento indevido. Existe lá o artigo 513 do Código Civil, que trata sobre o direito de ressarcimento das despesas de produção e custeio e de benfeitorias necessárias ao possuidor de má-fé. E o artigo 547, então, também falando sobre enriquecimento indevido, que trata sobre o direito à indenização do construtor de boa-fé em terreno alheio. Então, esses são alguns dos exemplos ao longo do Código Civil que nós conseguimos identificar, então, formas de enriquecimento ilícito, caso não seja indenizado, nesse caso, o solvens, né? Ou seja, aquele que efetuou o pagamento. Pois bem, pessoal, aqui nós ficamos então com essa aula sobre os atos unilaterais das vontades. Espero que vocês tenham aprendido e tenha sido bastante útil, né? Então, não fica por aqui, tem muita coisa na doutrina, muita coisa na jurisprudência também para estudar, mas aqui já serve um norte para que vocês possam conhecer como é que funciona. Grande abraço a todos, então, e até mais.